relação ao atacante Fabinho, onde, segundo informações do jornalista André Rodrigues, um abraço para ele, o Goiás admite bons olhos, tá, em relação ao Fabinho para a sequência da Série B. A informação trazida pelo André é que o jogador teve o seu nome vinculado ao Verdão e conta com avaliação positiva dentro do clube. Apesar do interesse, as informações disponíveis no momento não apontam, né, para um cenário de proposta do Goiás. É de um jogador que agrada ao Verdão em meio à busca esmeraldina por opções para o setor ofensivo. Essa matéria também lá da Ana Lívia Dias, um abraço para ela e para o pessoal do esmeraldino.com. Então, o nome que eu já havia trazido aqui para vocês há uns 5 dias atrás, como uma das alternativas que estavam sendo especuladas. A primeira informação foi trazida por um jornalista lá do Ceará, eu lembro só o primeiro nome dele, que é o Nicolas, acabei fugindo aqui o segundo nome, que ele trouxe vários clubes, né, que monitoraram o Fabinho. É um jogador muito bem visto para equipes da C. O Criciúma, o CRB, o CA, o Náutico, né, um dos que procuraram o Fabinho nos últimos dias. Para mim seria um atacante para chegar no Goiás e ser um titular. Ele tem aquela característica mais de um jogador forte fisicamente, então no elenco atual ele é muito mais parecido, por exemplo, com o Cadu Souza, do que propriamente o Jean Carlos, por exemplo, daquele drible 1 contra 1. Tá? Então ele é um jogador mais de oportunismo entrando dentro da grande área. Lembra, em certo ponto, o Aleph Manga, apesar que o Aleph Manga é muito mais jogador do que o Fabinho, não tem nem comparação. Mas com aquela característica de um ponta forte fisicamente, pisa bem dentro da grande área e tem um chute razoável de média distância. Claro, o Aleph Manga é bem mais jogador do que o Fabinho, tá? Mas em termos de característica, aquele ponta grandalhão que joga pelos lados. Eu tentaria a contratação do Fabinho sim, apesar que eu vejo que o Goiás precisa de muito mais velocidade. O Fabinho ele basicamente quebra duas posições em uma. Então, se não der para trazer mais nenhum centroavante, o Fabinho também pode aparecer por ali. Se não der para trazer nenhum outro ponta, o Fabinho joga por ali também, tanto pela direita ou pela esquerda. A informação é que o Coritiba teve 2 lesões em jogadores nessa posição, então para agora, nessa semana, a tendência é que o Coritiba não tope negociar o Fabinho como, por exemplo, há 5 dias atrás. É o do vai e vem do mercado, faz parte. Aqui está o mapa dele na Série B do ano passado, pelo América, jogando principalmente na ponta direita. Foram 5 gols marcados e 4 assistências. Pelo América também, em 2024, fez uma grande Série B, 9 gols e 4 passes em 42 jogos naquela temporada. Pode deixar a sua opinião sobre o Fabinho, isso poderia ser uma boa alternativa também para o Verdão. Por falar em ponta, alternativa e um nome que é bem visto por alguns clubes na Série B, o Ian Sassi, jogador que está livre no mercado. Não tem negociações com o Goiás, tá, gente? Apenas uma opção que eu trago aqui, pois está 100% livre após a sua passagem no Esperance de Tunis. No total foram 27 gols, né, em 3 temporadas no futebol tunisiano. Jogou inclusive o Mundial de Clubes, né, no ano passado. Chegou a enfrentar o Chelsea e o Flamengo, se eu não estou muito enganado. Aqui, ó, é isso mesmo. No Mundial foram 3 jogos no total, sendo 2 na condição de titular. O Ian Sassi recentemente foi procurado pelo Sport. O Sport procurou muitos bons jogadores recentemente, mas não conseguiu fechar com quase nenhum, né? Não é tão simples também a situação financeira do Leão. Aqui a informação foi trazida pelo jornalista Lucas Holanda, lá do GE do Recife, um abraço para ele. Jogador livre no mercado, negocia com o Sport. Ele está livre desde o último dia 1º de julho. Pode jogar tanto pela direita ou pela esquerda também. Aqui o mapa do Ian Sassi, na última temporada no Mundial de Clubes, né? E também na Liga Tunisiana, jogando mais pela direita. É um jogador que me agrada também. Não é tão caro, tá? Acredito que ele deva receber no máximo lá no futebol da Tunísia, chutando alto, uns 200, 250 mil reais mensais. Não é um jogador de 1 milhão, 2 milhões, igual a gente vê, por exemplo, vindo, né, do mundo árabe. Pode deixar a sua opinião, uma opção também que eu vejo com bons olhos. Só 29 anos, ex-Curitiba, Vasco e América Mineiro aqui no Brasil. Sem tempo para lavar e passar, deixe isso com quem entende do assunto, que é a Lavanderia Viva Cor. Aqui cuidamos das suas peças e elas saem limpinhas, novinhas. Tem estacionamento também para você chegar, ser bem recebido por toda a equipe. Aqui na Avenida T2, no setor Bueno, esquina com a Avenida T9. Vou deixar no final também o endereço, a filmagem para você.
vários outros serviços, tá bom? Tinturaria, higienização, lavagem de peças delicadas, remoção de manchas e muito mais com o nosso parceiro do canal,